Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Nós vamos começar essa semana uma nova Lectio Divina. Vamos fazer um estudo, vamos fazer uma caminhada no Evangelho de Mateus, nos capítulos de 5 ao 7, 5, 6 e 7, quando o Senhor Jesus faz o famoso Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para que a gente possa entrar neste assunto tão importante. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. E aí segue, são vários versículos deste grande sermão. Nesta semana, nesse nosso primeiro encontro, que é uma introdução, eu quero abordar algumas questões de âmbito mais gerais. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo sobe a um monte para pregar, para levar aos seus discípulos, aos seus seguidores, os parâmetros, digamos assim, do seu reino. É muito interessante você ler esse texto sempre se lembrando de Moisés. O Senhor Jesus Cristo é o antítipo de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, como nós sempre dizemos. Então, Mateus vai criando esse paralelo. Mateus, só para você ter uma ideia, o autor do primeiro evangelho, dos 4 evangelistas, é quem mais cita o Antigo Testamento. Porque Mateus, quando escreveu, tinha como público-alvo do seu evangelho judeus, não só judeus cristãos, mas os próprios judeus que ainda resistiam a reconhecer no Senhor Jesus Cristo o Messias enviado por Deus. Ele então fica no seu evangelho provando, através de textos do Antigo Testamento, que Jesus Cristo é o Messias esperado, o grande rei que Israel esperava para si, da descendência de Davi. Por isso que Mateus começa o seu evangelho também com uma genealogia do Senhor Jesus Cristo e tendo como base Davi, uma genealogia em 3 blocos muito interessantes. Outro detalhe do Evangelho de Mateus é que é estruturado em 5 livrinhos o seu Evangelho. Ele divide tematicamente em 5 livrinhos. Ora, 5 livrinhos me remetem aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco ou Torá para os judeus. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, ele estrutura dessa maneira. Do jeito que Moisés subiu ao monte, ao Sinai, e de lá desceu com o decálogo, com a lei que recebera das mãos de Deus, o Senhor Jesus, então, Mateus o coloca no monte, ele frisa muito bem isso, que ele está no monte e ele começa, então, a pregar. O Senhor Jesus Cristo visita toda a lei de Moisés nesse seu sermão. Inclusive, ele vai trazer à baila alguns temas específicos do decálogo, como não matar, não adulterar, e dá, então, uma interpretação muito mais radical, inclusive, do que aquela que está exposta no decálogo. Se você quiser saber como Jesus Cristo pensava, como era que ele estruturava a sua vida, o seu sermão, a partir de qual pensamento ele estruturava os seus atos, o Sermão do Monte é o lugar mais adequado para você saber disso. Mahatma Gandhi, que morreu pela independência da Índia, ele que não era cristão, dizia que se todos os livros do mundo fossem rasgados, mas se fosse preservado o Sermão do Monte, a civilização estaria salva, dada a profundidade desse grande sermão do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós vamos estudar a partir desta semana o Sermão do Monte, fazer uma longa exposição, talvez em 4 terças-feiras, esse é o nosso projeto, mais um pouco. Vamos até a exaustão estudando esse sermão, quando possível, sempre tendo a lei de Moisés como um texto paralelo para que nós possamos ir sempre aprofundando a temática, mas fundamentando
no Antigo Testamento. Porque foi isso que Moisés fez ao trazer a lei, e é isso que Mateus agora faz, colocando Jesus Cristo em texto paralelo com a Torá de Moisés. A lei, a nova lei, Jesus Cristo diz então quais são as leis que regem o seu reino, o reino de Deus, o reino comandado por Jesus. E você pode se surpreender. Muita gente que segue a Jesus Cristo presta até atenção naquilo que ele fez, nos milagres que ele fez. Muita gente dá muito destaque nos púlpitos aos milagres de Jesus, mas raramente dá destaque aos discursos de Jesus, àquilo que o Senhor Jesus disse para que nós seguíssemos e tomássemos como norma para as nossas vidas. Eu quero convidá-lo então para fazer essa caminhada comigo a partir deste momento pelo Sermão do Monte, um texto que já foi comentado pelos maiores doutores da igreja, desde Agostinho até Martin Lloyd Jones, já bem recentemente, evidentemente, que comentou o Sermão do Monte, a exaustão. Nós não estamos nem perto de chegarmos aos pés desses dois expositores aos quais eu me referi, Agostinho e Martin Lloyd Jones. Mas assim mesmo faremos a nossa caminhada aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, e você é meu convidado, minha convidada, para caminhar comigo através do Facebook, das redes sociais ou do YouTube, e principalmente você que está aqui em Paracatu. Quero convidar, reforçar o convite para que você venha aqui para a nossa igreja, quando durante estas semanas nós vamos mergulhar no Sermão do Monte para você saber o que o Senhor Jesus Cristo pensava. Isso é muito importante. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro com mais a nossa Létio Divina de toda semana. Um grande abraço.